Céu e Inferno, capítulo 1, O Futuro e o Nada. Este capítulo 1 foi tirado já foi dito antes, da primeira edição do livro de Céu e Inferno, e quando comparado com a quarta edição, pode-se verificar que alguns parágrafos estão dispostos de forma um pouco diferente. Na quarta edição, houve alguma reestruturação, em princípio, nada de significativo. Esse capítulo 1 tem 14 itens, 14 temas que Kardec lança para reflexão. O primeiro deles, ele não deu títulos, Kardec não deu títulos, mas nós podemos intitular como Dúvidas sobre a vida após a morte. Allan Kardec começa refletindo sobre as duas crenças mais comuns sobre o que acontece conosco após a morte. A crença do nada, que afirma que tudo termina com o fim da vida física, e a crença no futuro, que defende a continuidade da existência mesmo após a morte do corpo físico. Ele observa que a dúvida sobre o que há depois da morte é muito comum, mesmo entre os que afirmam não acreditar em nada. Isso é interessante. Eu já vi exemplos concretos de pessoas que passaram a vida não acreditando em nada e, quando se aproximou a hora da transição, eles balançaram. Balançaram e deram algumas reavaliadas, porque esse é um momento crítico. É comum se abrir algum tipo de mediunidade e fenômenos mediúnicos começarem a acontecer com as pessoas que estão sendo preparadas para essa transição. Mas vamos, então, para as palavras de Kardec. Item 1. Nós vivemos, nós pensamos, nós agimos. Eis o que é indubitável. Nós morremos e isso não é menos certo. Porém, deixando a terra, para onde vamos? Em que nos transformaremos? Seremos melhores ou piores? Seremos ou não seremos? Ser ou não ser, tal é a alternativa. É para sempre ou para nunca? É tudo ou nada? Ou viveremos eternamente ou tudo estará acabado? Sem retorno. Vale a pena pensar nisso. Vale. Vale bem a pena pensar nisso. É para sempre ou para nunca? Viveremos eternamente ou tudo estará acabado? Essas questões são cruciais. Elas fazem parte daquelas 3 questões básicas que afligem todo ser humano desde que o mundo é mundo. Quem somos nós? De onde viemos? E para onde vamos? O que está imposto aqui é o para onde vamos, se é que vamos para algum lugar. Continuando aqui no raciocínio de Kardec. Que adiantará nos esforçarmos em nos tornarmos melhores, nos constrangermos para reprimir as paixões, nos fatigarmos para enriquecer o nosso espírito, se desse proceder não devemos recolher nenhum fruto, principalmente com a ideia de que amanhã talvez isso não nos servirá mais para nada. Uma secreta intuição... desculpa. Não, tudo bem. Ok. Vamos dar uma paradinha para essa parte aqui, que essa parte ela é relevante, porque ela vai ter muito desdobramento. Mas vamos ver o desdobramento mais à frente, mas já começamos a antecipar. Se eu não acredito que haja uma continuação, se é o nada, se é o fim, a minha maneira de viver esses curtos 80, 90 anos é uma. Se eu acredito na continuação, a maneira é outra completamente diferente. Então, esta crença, se é a crença no nada ou a crença no futuro, ela impacta na nossa vida, nossa realidade, as nossas decisões a cada momento. Não vou ter uma vida de sacrifícios, me enclausular e me passar a vida em disciplinas esotéricas e iniciáticas e o meu vizinho está ali só gozando a vida, se no final tudo se reduz ao nada para mim e para ele. Porém, diga lá. Uma secreta intuição diz que isso não é possível.
Essa é a questão. Uma secreta intuição, uma vozinha dentro de nós, diz que não é possível que o nada seja o que nos espera. Não é possível que a gente passe por tudo que passou nessa existência para, de repente, acabar. Eu tive uma vida difícil, o Luan teve uma vida fácil, e no final, então, tudo na mesma. Eu segui todos os preceitos, todas as leis, e o outro foi um criminoso, fez o que quis da vida, e no final não faz diferença. É uma intuição que vem de longe. A verdade é que, agora vamos recorrer para um conhecimento espiritualista. Nós não temos uma única vida na matéria. Nós já tivemos muitas outras vidas anteriores a essa e continuaremos tendo no futuro. Então, a cada vez que a gente dá uma volta nessa roda, né, nós vamos amadurecendo, vamos adquirindo uma bagagem espiritual. E essa bagagem espiritual, essa intuição de que eu já passei por isso não é a primeira vez, isso não é o fim, então. É essa vozinha que existe até mesmo no mais ateu e no mais descrente, e que na hora do vamos conferir, ela sobe de tom e a pessoa balança. Passemos para o segundo tópico, e podemos intitular como, não foi Kardec, ele não intitulou, Os Peritos da Crença no Nada. E podemos dar um nome mais bonito para isso, no niilismo. Niilismo é uma palavra que vem do latim, nihil, que significa nada. Então, o niilismo é o nadismo. O nadismo é a crença no nada. E essa crença é perigosa. Ela é muito perigosa, porque ela nos leva a focar exclusivamente na vida presente. Ela incentiva o egoísmo e a busca desenfreada pelo prazer. Sem expectativa de um futuro, nós desprezamos valores como solidariedade e fraternidade. Vejam aí a figura tentando representar isso. Tremenda caatinga, seca, uma família de retirantes, sedenta, encontra uma piscina onde dois ricaços se banham alegremente e ninguém se preocupa sequer em oferecer um copo d'água para os que estão ali sofrendo. Essa é uma visão totalmente desprovida de solidariedade e fraternidade. Ele não se preocupa com isso, para que vai se preocupar com isso? Não tem consequências essa ação, essa frieza de coração. Se não tiver nenhuma consequência, eu vou me divertir aqui na piscina e não vou abrir mão nem de um copo d'água. Nem de um copo d'água. É uma visão nihilista. Ela compromete as relações sociais, porque ela mina os princípios que sustentam a convivência humana. O princípio básico ali de sentir pena de alguém, de ter empatia por aqueles ali que estão sofrendo. Agora, se nós não temos fé em alguma coisa acima e nós não temos limites, o que acontece com a sociedade? Ela vai enfrentar um individualismo extremo. Teremos mais à frente nos desdobramentos sobre a própria sociedade, sobre a própria civilização da doutrina do niilismo. Tá? Isso, de fato, virou uma doutrina. Ela vem de um passado mais remoto, ela aparece em alguns frontes de filosóficos, mas foi a partir do iluminismo que esse termo começou a ser usado. Ela é uma filosofia que nega a existência de algum significado, de algum propósito para a vida, de valores absolutos. E isso leva alguns a um sentimento de desespero ou indiferença. Ou eu fico totalmente indiferente a tudo, nada mais me importa, nada mais tem significado, não tem um propósito de vida, ou eu entro em desespero justamente por isso. Então, ela vai apresentar vários desdobramentos negativos. Vamos às palavras de Kardec. Tem dois. Pela crença em um nada, o homem concentra inevitavelmente todos os seus pensamentos na vida presente. Tudo Essa é... Um instante só. Já foi visto isso antes, já foi explicado, mas só reforçando que
Eu vou pensar só no meu hoje, nesse meu momento, no melhor para mim, e só isso. Tá? Continua, por favor. Essa preocupação exclusiva com o presente conduz naturalmente a pensar em si antes de tudo. É, pois, o mais poderoso estimulante do egoísmo. Exatamente. Esse é o primeiro grande desdobramento. Eu vou pensar só em mim, só no meu umbigo, não tem nenhuma consequência a isso, e ao pensar só em mim, eu vivo o que é de melhor, o que melhor é possível para esse momento de agora. E observem que essa visão nihilista, a visão do nada, ela tem um efeito contrário à nossa caminhada evolutiva. O que as religiões pregam? Vencer o egoísmo. Pregam que a gente crie empatia, pregam o amor ao próximo, o amor universal, ir além do nosso próprio mundinho pessoal, enquanto que o niilismo nos faz seguir o caminho oposto à da evolução. Não é uma involução, porque nós não conseguimos evoluir. Alguma que nós adquirimos está gravado na nossa bagagem espiritual. Mas é um retrocesso momentâneo, ou no mínimo uma estagnação, em cima de tudo que nós já possamos ter avançado, à custa de muito sofrimento e lágrimas. Continuando com Kardec. Gozemos enquanto aqui estamos. Gozemos o mais possível, pois que depois de nós tudo está acabado. Gozemos rápido, porque não sabemos quanto isso durará. E a esta outra, aliás, bem grave para a sociedade. Gozemos, não importa a custa de quem, cada um por si. A felicidade neste mundo é do mais astuto. A felicidade neste mundo é do mais astuto. Tem gente que vive assim, sem se preocupar com consequências de ordem espiritual ou religiosa, desde que ele garanta que não vai ser pego pela polícia. Vamos tirar o máximo de proveito e não importa as custas de quem. Isso é o que a doutrina do nada tende a produzir na humanidade. Avançando, por favor. Um instante só. Vamos voltar aqui. Aqui já tem mais algumas definições do niilismo, porque Kardec ele bateu muito nesse ponto. Uma definição bem simplificada. Tudo é insignificante, logo nada importa. Observe que isso aí é depressivo, né? Isso é a visão que leva à depressão. Nada tem significado, não tem motivação, nada disso importa. Embaixo, uma definição do Aurélio. Niilismo. Redução a nada. No final, não tem nada. Aniquilamento. Descrença absoluta. É uma doutrina segundo a qual nada existe de absoluto. Tudo é relativo, tudo é passageiro, tudo é momentâneo, e no final tudo vai dar em nada. Então, é contra isso que Kardec está revoltado aqui. Vamos ver a revolta dele. Se existe uma doutrina malsã e antissocial, é seguramente o niilismo, porque ela rompe os verdadeiros laços da solidariedade e da fraternidade, fundamentos das relações sociais. Rompe os laços da solidariedade e da fraternidade. Sem ela, não tem relações sociais, nós vamos voltar para uma terra de ninguém. Seria um baita de um retrocesso, abraçar isto. Essa aqui, essa é especial. Essa eu dei um destaque. Não é exatamente a frase que Dostoiévski escreveu na obra dele, Os Irmãos Karamazov. São 3 irmãos, é uma obra enorme, algumas versões têm 7 volumes. O irmão mais velho, ele não tem limite. Ele se justifica dessa maneira. Essa aí, em verdade, é uma frase maior, mas que foi sintetizada e entrou para a história desta maneira. Se Deus não existe, então tudo é permitido. Ele queria se justificar, ele queria
justificar suas más ações. Não, ele se justifica assim. Não existe Deus. Se não existe Deus, não existe sanção, não existe consequência, não existe pecado. Então eu posso fazer qualquer coisa, porque não terá consequência para mim. Esta visão é a visão que vai. Agora, antes está falando sobre o perigo do ser humano. Agora, Kardec vai tocar na questão da sociedade. Ele mostra o perigo que é o niilismo para uma sociedade humana. Se todos numa determinada sociedade se comportarem desta maneira, tudo me é permitido, a sociedade vai virar aqueles filmes de fim de mundo. Sabe aqueles filmes apocalípticos, tipo assim, alguém lembra de um nome aí? Cúpula do Trovão, etc., onde tudo se destrói, os sobreviventes, não importa o motivo, se foi um vírus, se foi uma guerra nuclear, brigam entre si sem nenhum respeito mútuo ou solidariedade. Bom, isso aí poderia se tornar uma verdade se, de fato, o linismo prevalecesse desta maneira. Essa imagem aqui é uma imagem simbólica. Nós procuramos mostrar nessa imagem algumas das possibilidades. A pessoa que está buscando apenas o prazer, por exemplo, pode buscar o prazer nas drogas. Esse que está caído no chão, com uma seringa do lado, vai estar morto, pode de uma overdose, pode estar simplesmente naquela pior situação de um drogado. Tem uma criança abandonada na rua, porque ninguém se preocupa com nada, a criança foi largada e ali ficou. Tem 2 bêbados segurando suas garrafas, buscando a satisfação, a felicidade, o gozo momentâneo na bebida. Um casal buscando o sexo. Alguns grupos em conflito, em brigas, que pode sair morte, sangue, também não importa. E lá no fundo, uma igreja pegando fogo. E ninguém se preocupa em apagar esse incêndio. Para quê? No final das contas, nada faz diferença que queime a igreja, que queime as religiões, que queime Deus. Nós vamos falar logo mais à frente na morte de Deus. O niilismo chegou a esse ponto, a morte de Deus. Mas, voltando aqui para o texto de Kardec, o que esse texto vai discutir? Vai discutir justamente as consequências do niilismo, imaginando uma situação que Kardec aqui teorizou, propôs. Um povo que soubesse que seria extinto em breve. Vai esparramar uma pandemia mortal, vem aí uma bomba está chegando em 8 dias, 2 dias, 1 dia, não importa. Como é que eu vivo até lá? E aí não é mais uma pessoa, é toda aquela população. Essa população perde o sentido de dever, de respeito e de ordem. Isso exatamente, uma cena como essa pode ser uma cena de um desses filmes apocalípticos. E Kardec vai comparar essa visão apocalíptica com o avanço da incredulidade na sociedade moderna. A incredulidade é a descrença, é a desvalorização dos valores morais e das religiões e da espiritualidade. Nessa desvalorização, nós perdemos os nossos princípios. E aí, as religiões vão perder a força, a menos que elas consigam se aliar à razão e à ciência. Aí Kardec já começa a colocar alguns dos pilares do espiritismo, onde ele prega que a fé ela precisa se adaptar. A fé não adianta ser cega em tempos modernos. Não adianta as religiões insistirem em dizer coisas que a ciência já provou que não é verdade. Ela precisa ser superada por uma fé raciocinada, que olhe de frente à razão, que olhe de frente à ciência e consiga conviver com isso, unir as pontas. A religião teve um significado muito importante no início da humanidade. A filosofia veio dar mãos à religião para ajudar o homem à caminhada, e a ciência está chegando por último, e os 3 têm que saber aprender e a conviver. Caso contrário, a perda dos valores morais poderá levar a situações de filmes apocalípticos. Vamos a Kardec. Tem 3. Vamos supor que, em uma circunstância qualquer,
todo um povo adquire a certeza de que, em 8 dias, em um mês, em um ano, se assim se quer, será exterminado, que nenhum indivíduo sobreviverá, que não restará mais nenhum traço de si mesmo após a morte. Que fará esse povo durante esse tempo? Nenhum traço da população. Observe, é mais do que um traço da pessoa. Isso aí a gente sempre tem aquele sentimento, né, de grupo. Ó, essa minha etnia, o meu clã, o meu país, a humanidade. Né? Depois de 8 dias, um ano, um mês, tudo vai se acabar. Como é que essa população vive? De novo, vive como nos filmes de juízo final. Aqui, ó, o relógio correndo e a população perdendo o controle e todas aquelas cenas que o cinema retrata muito bem. Vamos a Kardec. Haverá para ele um dever qualquer? Certamente que não. Então, não tem mais dever, não tem mais lei, não tem mais polícia. Agora é o caos. É o salve-se quem puder e olhar, cuidar do meu umbigo. Continuando com Kardec. Se as consequências não são tão desastrosas quanto poderiam ser, é porque, em princípio, na maior parte dos incrédulos, há mais fanfarrice do que verdadeira incredulidade, mais dúvida do que convicção, e porque eles têm mais medo do nada do que o que eles querem fazer parecer. Aqui tem aquela piadinha velha e besta, que todo mundo já conhece, mas que se aplica. Né? Você é ateu, sou, graças a Deus. Porque no fundo, o que nós já falamos no início, todos nós temos uma vozinha lá, uma intuição interior de algo mais. A gente nega, diz Ramatiz que muitos negam por orgulho, por não ser capaz de admitir que haja algo assim tão superior a nós. Muito bem. E o que Kardec diz aqui é que a doutrina do nada, o niilismo, só não produz filmes apocalípticos porque lá no fundo, essa vozinha não deixa, essa intuição não deixa. Porque lá no fundo, nós estamos mesmo aqui eu assisti, me lembrei agora o que nós estamos. Estava eu no almoço, trabalho no ambiente de engenharia. E alguém, um ateu, começou a fazer críticas a Deus. Começou a zombar de Deus. Tudo bem, zombando de Deus, eu vou preocupar com isso. Aí de Deus ele resolveu começar a zombar de Jesus. Aquilo veio me dando uma coisa por dentro, não vou ficar calado. Felizmente, antes de mim, uma moça se revoltou lá e soltou o verbo e calou a boca do outro. Muito bem, mas como diz Kardec, era pura fanfarrice. Ele estava ali se exibindo como um intelectual que estava acima dessa coisa de religião, de religiosidade. Acreditar no Deus, no Adão e Eva, não importa qual é a versão. Foi um momento ali de fanfarrice, apenas isso. Talvez esse seja um daqueles que quando chegar a hora dele, ele vai pensar e dizer, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Por que eu tomei esses caminhos? Eu escutei eu não, mas eu sei de um caso assim, que a pessoa que passou a vida como um ateu, lá no finalzinho ela teve essa percepção de que perdeu uma oportunidade de crescer nesse sentido e que estaria voltando para o outro lado sem ter adquirido nenhum amadurecimento nesses aspectos. Continuando aqui, o cepticismo, por favor. O cepticismo, a dúvida, a indiferença, cada dia ganham mais terreno, apesar dos esforços da religião. Continua. Se a religião é impotente contra a incredulidade, é porque lhe falta alguma coisa para combatê-la, de tal maneira que, se ela ficasse na imobilidade, em um dado tempo seria infalivelmente ultrapassada. Perfeito. Vamos lembrar que esse livro foi escrito, ele foi editado, foi publicado em 1865. Era uma outra época. Naquela época, a ciência estava
começando a dar o seu grande passo. Estava começando a vir ali as informações sobre o magnetismo, mais 40 anos depois veio a física quântica, e de lá para cá a velocidade é tão grande que a cada dia, a cada momento, surge uma novidade científica e o mundo vai se transformar muito nos próximos 10, 20 anos. Muito bem. Claro que isso aí produz conflito com muitas religiões, que não se atualizam, que insistem em fincar pé nos dogmas. Então, o cepticismo, já estava ganhando terreno em 1865, de lá para cá, só piorou. Hoje, o segmento dos céticos na nossa sociedade deve ser muito maior, porque as religiões estão lidando com alguma dificuldade para acompanhar o avanço da ciência e da civilização. Então, está faltando alguma coisa. Eu costumava comparar religiões com postes. A gente está numa caminhada, as religiões iluminam o momento em que nós estamos. É um poste que eu estou ali. Enquanto eu estou na área de iluminação desse poste, ela está me servindo. Mas em algum momento, se eu quiser continuar a caminhar, eu vou ter que largar aquela que não me acompanha e pegar a próxima, pegar o próximo poste. Senão, eu vou ficar preso no poste imóvel por toda a eternidade. E serei ultrapassado pelo trem-bala da ciência que está cada vez mais veloz e pesado. Agora eu vou pedir licença para eu mesmo ler, aqui está no amarelo clarinho, eu mesmo vou ler para poder digerir melhor isso, que é o tal exemplo que eu citei no início. Kardec saca o seguinte exemplo. Imagina um jovem, 18 anos, descobre uma doença no coração que é incurável. Você pode morrer em 8 dias ou em 2 anos, mas sua expectativa de vida não é mais do que isto. Então, esse jovem, se ele tiver uma abordagem niilista, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar se divertir, aproveitar a vida que sobrou, um pouquinho de vida que sobrou. Ou ele pode ter uma abordagem espiritualista e tomar uma direção muito diferente. Tá? Esse primeiro exemplo que Kardec deu é aquele que tem a visão do nada. Acabou. Minha vida acabou. Vou largar a faculdade, sobraram alguns meses, talvez, e eu vou curtir a vida. Vou pedir aos meus pais a minha herança antecipada, vou viajar pelo mundo, vou provar as drogas, que não pode mais me fazer mal, porque em 1, 2 anos não vou chegar no estado de um trapo como ficam os drogados. Posso beber, posso me divertir, posso me entregar ao sexo, não tem mais problema para mim. Posso fazer qualquer coisa agora. Desde que eu não seja preso, que se eu for preso, esses excessos terminarão. Então, que seja. Vou desfrutar a minha vida e vou me divertir até o fim. Essa é a consequência lógica, essa é a lógica do niilismo. Do nada. Tá? Kardec parou aqui na primeira edição. Quando fizer a 4ª edição, os editores, alguém completou esse exemplo. Mas não foi Kardec. Não foi, já estava morto. Mas faz sentido. A outra opção é, e se fosse um espiritualista? Ele pensaria assim, a morte vai destruir apenas o meu corpo físico, que eu vou deixar de lado como uma roupa usada que não me serve mais. Mas eu, o espírito, viverei para sempre. E na minha vida futura, vai ser afetada pelo que fizer nesses últimos 2 anos. Eu não vou estragar a minha eternidade por causa desses 2 anos. Ao contrário, eu vou manter o meu ritmo, vou acelerar esse ritmo, vou procurar me espiritualizar mais, vou aprender mais, vou estudar, vou procurar desenvolver mais qualidades morais, vou praticar a caridade. Essa seria a visão de quem acredita que há um futuro, que Deus existe, que zela por nós e que irá nos proporcionar novas oportunidades. Aí, no final, vem a pergunta do editor. Não é bem do autor, porque o autor não pode ser mais, porque ele não fez isso. Qual dessas 2 doutrinas é preferível? A do nada ou a do futuro com a espiritualidade? Sim, porque fisicamente não é possível, a não ser que a gente já esteja apostando que a ciência vai conseguir eternizar
a vida desse corpo físico ou nos prover novos corpos físicos ou clones. Não sendo isso, a do futuro é com a espiritualidade. O comentário aqui é que esses comentários sobre as diferentes edições serão sempre dessa forma, de rodapé. Continuando com Kardec, por favor. O que falta à religião neste século de positivismo, em que se quer compreender antes de crer, é a sanção de suas doutrinas por fatos positivos. É também a concordância de certas doutrinas com os dados positivos da ciência. Exatamente isso. Observe que Kardec está chegando lá. E a ciência não chegou ainda. Mas hoje eu vi mais um avanço aqui na parte da física quântica que me deixou bem otimista. O problema com as religiões é que elas estão ficando defasadas do conhecimento científico. Algumas religiões. Então, se vem a ciência e diz, olha, isso aqui está mais do que comprovado que esse fenômeno tem a cor branca, não adianta você me dizer que ele é negro, porque eu não tenho uma fé cega a esse ponto. Não tem por que bater de frente com aquilo que a realidade já está comprovada. Aí eu preciso optar. Ou eu vou ser um fanático, fé cega, a revelia de tudo, eu sou um terraplanista e outras coisas mais, não preciso dizer aqui, ou eu vou me curvar à ciência e vou procurar entender o que falhou no contato, na conexão entre o conhecimento religioso e o conhecimento científico, tendo a certeza de que em algum momento isso vai dar certo. Esse momento vai aparecer mais à frente no quadro, porém o nosso tempo acabou.